que ela é do escritório da Tax Group, aqui de Porto Alegre, mas eles têm sede em todos os estados do Brasil. E falamos sobre a questão de impostos e as consequências nela sobre as subvenções governamentais, investimentos, ICMS e tudo mais. E eu pedi para ela ficar mais um bloco comigo aqui para nós falar sobre produtores rurais, que é gigante o nosso número de produtores rurais aqui no Rio Grande, em nossa região, que muitos deles iniciam o negócio, olha, eu estou arrendando, estou com a propriedade está no meu nome, pessoa física, eu compro, vendo, vou no supermercado, pago diesel, pago o negócio, tudo na minha conta, tenho uma tributação. Outros produtores rurais já constituíram empresa, uma limitada, uma PJ, né? E essa PJ, é mais fácil trabalhar lucro presumido, porque não precisa de lotinha, não sei o quê, tá? Outros optaram por lucro real. E aí me causou essa dúvida que eu pedi para ela segurar aqui para nós falar um pouco mais sobre isso. Doutora Luciana, produtor rural, eu estou falando assim de qualquer tamanho, mas vamos botar assim quem tem um faturamento um pouquinho maior, assim, em função do tamanho, tá coisa. PJ ou PF? Pessoa física ou pessoa jurídica? A partir de 60 mil já de receita, tu começa a pensar na PJ, começa a ficar... Receita mensal ou receita anual? Anual. Anual. Então já praticamente... Todo mundo. Né? Já dá para pensar em PJ. Já dá para pensar em PJ. E é interessante já colocar na ponta do lápis. Por vezes vai ser interessante se manter na pessoa física, por vezes vai ser interessante constituir PJ. E também tem que pensar, tem que entender um contexto também, contexto familiar. Como é que é a ideia de vou constituir PJ, às vezes seria interessante, mas eu também estou querendo pensar em sucessão, mas eu também estou querendo já passar esse patrimônio para os meus filhos e evitar um inventário judicial que é muito mais oneroso e demorado, também tem esses aspectos. Mas antes disso, vamos dizer assim, só questão de tributação faz diferença, sim. A gente pensar. Uma das coisas, eu trouxe um exemplo prático aqui para talvez deixar mais claro. Quando a gente pensa em PJ no lucro real, a gente está falando ali de mais ou menos 15% de imposto de renda, mais 10% quando o faturamento está acima de 60k, então já vai aí 25%, já arredondando. E mais 9% de CSL, vamos somar tudo, vai dar em torno de 34% de Isso, tributação. Pessoa jurídica... Lucro real. Lucro real. Aí tu poderia pensar, não, mas então, se eu tiver no 34% lucro... é alto, vou pensar assim. É altíssimo, né? Tá, mas... Se eu pensar no lucro presumido, eu vou pegar uma base de cálculo de 20% e aí vou tributar ali 8% de imposto de renda e 10% CSL, dá 18%. 18%. Né? Estou falando em metade do... aparentemente é metade do imposto a pagar. Me parece mais vantajoso para que eu vou passar, né? Eu quero continuar sendo pessoa física, lucro presumido. Não preciso juntar tudo aqueles documentos que o contador pede, aquelas coisas, é mais fácil, eu não me atrapalho. Mas tu está pagando aparentemente... no lucro real, 34% para 18%, ou seja, quase o dobro. Porém, que vem o porém, né? Antes até de entrar no exemplo, essa simplificação começa a não ser mais tão simples, porque se tu tem um faturamento aí de 7 milhões, parece para cima, tu já começa a ter uma escrituração, mesmo pessoa física, mais parecida com o lucro real do que era antes. Então, já não é tão simples como parece. Sim. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho uma receita de 10 milhões na pessoa física, que eu estou no lucro presumido. Tá, vamos pegar 10 milhões, um número básico, só para a gente ter. Pode ser 1 milhão, pode ser... só para a gente ter um exemplo, ter um número. Sim, um número. Se eu estou na pessoa física lucro presumido, 20% é minha base de cálculo. Então, minha base de cálculo é 2 milhões. Certo. Sobre isso, eu vou aplicar, então, esses 27,5% de imposto de renda à pessoa física. Tá, 540 mil, mais ou menos, de imposto. Isso mesmo. Direto. Direto. Então, estou ali bem feliz pagando meus 540 mil, 550 mil, enfim, do valor. Do valor. Se eu estivesse com uma PJ, né? No lucro real? No lucro presumido. Vamos manter a mesma lógica. Estou no lucro presumido. Daí eu passo para 10% a base de cálculo, eu constituo uma PJ, passo para 10% da minha base de cálculo, que passa a ser 1 milhão. E sobre isso eu aplico daí a alíquota de 34% que a gente comentou antes. 340 mil. Vira 340 mil. Só assim nesse cálculo simples, 200 mil de diferença. A gente agora... porque a gente começa a trazer esses elementos, porque o raciocínio mais rápido é aquele que a gente fez no início da conversa. Mas 34% é muito mais. Sempre, né? É uma alíquota muito alta. Então, eu tenho que pensar, na verdade, na base de cálculo.
eu tenho que pensar como é que está sendo apurada a minha margem de lucro. E a partir disso é que vai incidir a tributação. Então, o raciocínio tem que ser mais completo quando a gente vai falar de escolher entre PJ e PF, entre lucro real, lucro presumido, e como é que a gente vai fazer a apuração disso. Muitas vezes a gente, no contador, a gente vai conversar sobre isso e diz assim, o contador diz, olha, eu te cobro, vamos imaginar, eu te cobro 100 para fazer lucro presumido, te cobro no mínimo 250 para fazer lucro real, porque o contador tem muito mais trabalho para fazer o lucro real, né? Tem que juntar tudo. Mas é muito caro pagar o contador, vou pagar 2,5 vezes, 3 vezes mais caro. Mas eu te pergunto o seguinte, quem é lucro real e quem é lucro presumido, por exemplo? Mas eu tenho muita despesa da minha lavoura. Eu sou um cara que eu uso uma caminhonete ou um carro, eu vou todos os dias para a lavoura, eu gasto com pneu, gasto com amortecedor, gasto com diesel, o carro se desmancha, o carro numa safra. Eu tenho custos assim que muitas vezes é imperceptível no valor, mas no final do ano ele torna-se um valor interessante que eu não deduzo nada dessa despesa. Esse é o ponto e é a diferença, vamos dizer assim, mais importante quando tu vai escolher entre o lucro real e o lucro presumido. Seja presumido pela PF ou pela PJ, tu está presumindo que de toda a tua receita, 10 ou 20% vão ser teu lucro. Mas agora, se na verdade tu tem uma margem de lucro inferior a isso, tu está tributando mais. E aí tu está tributando coisas que, vamos dizer assim, tu está avançando na tua despesa. Se tu fosse lucro real e tu colocasse tudo isso que tu citou aí, que são, vamos dizer assim, as despesas da minha atividade, são os insumos, são essenciais para mim alcançar o objetivo, né, da minha fazenda, da minha produção. Se isso tudo eu consigo, no lucro real, considerar ali no caixa e abater, e aí eu vou ter um cálculo que vai me dizer efetivamente qual é a minha margem de lucro, e sobre isso eu aplicar os tributos, com certeza eu vou tributar menor. E aquela economia que eu pensei em ter com o contador é uma economia, vamos dizer assim, muito simplória, muito vamos, para não dizer burra, porque tu está economizando uma coisa que é tão pequena e tributando daí o que é muito mais, por não saber, por deixar de ter trabalho. Tu sabe que eu estava vendo assim, algumas empresas, principalmente grandes empresas assim, conglomerados, que muitas vezes no detalhe que eles têm a margem de lucro deles garantida. É no detalhe. Eu te falo o seguinte, por exemplo, o agricultor, o cara que tem, por exemplo, fazer os levantes de água, por exemplo, eu gasto diesel, eu gasto a luz, ali tem o ICMS que estou pagando, 20 e poucos, 30% de ICMS sobre a luz, a energia. E isso eu não calculo essa despesa que eu estou tendo para levantar a água de uma lavoura para outra, de um canal para lavoura. Quer dizer, aquilo ali daqui a pouco me consome um valor significativo que no presumido eu não deduzo zero. Meu dedução é zero. Deduz zero. E é um custo da minha lavoura. E é muito importante tu começar a segregar essas informações e tu ter a contabilidade organizada. Para fins tributários, isso dá uma diferença. É muito provável que através dos tributos tu esteja, vamos dizer assim, com uma parte do teu negócio ou perdendo muito, e às vezes até a sustentabilidade do futuro do negócio está sendo prejudicada ali, porque a tributação é pesada, todos nós sabemos. Será que é aí que eu quero te perguntar? Tu me responde se puder ou não. Muitas vezes a gente não quer contabilizar tudo para não aparecer o que mexe de dinheiro à lavoura, a minha despesa, o que eu tiro para comprar alguma coisa. E às vezes essa coisa de tentar esconder é uma coisa assim, como é que eu vou dizer, é uma cortina de fumaça que hoje a Receita Federal descobre tudo, porque hoje tu pagou com o cartão, tá tudo claro hoje em dia. Hoje em dia a gente não mexe mais em nada que não seja através do meio digital, né? Então termina sendo rastreável, né? E uma coisa interessante, esse ponto é muito importante que tu trouxe, é um receio que a gente encontra. Eu acho muito legal isso que está sendo dito, possivelmente vai trazer uma economia, mas eu não vou fazer porque aqui em casa está tudo meio bagunçado. Aqui na minha, né, em casa, na minha família, a gente está tudo meio misturado, CPFs, e a gente distribui ali entre nós, enfim. E eu não quero dar uma olhada nisso. Sabe o que é interessante fazer? Por isso a gente falou ali no primeiro bloco, o teu contador, junto com o teu advogado, junto contigo, os decisores da família,
simular e aos pouquinhos ir migrando, vamos dizer assim, de uma forma saudável para a parte mais, vamos dizer assim, adequada à legislação e aproveitando tudo que a legislação prevê que tu pode tributar de uma forma correta, mas menor, e estando já de acordo com a lei, do que tu ficar nessa confusão aí de patrimônio, com as coisas assim sendo tributadas a grosso modo, porque mais cedo ou mais tarde pode ter um cruzamento de informação, tu pode estar tributando muito mais do que tu deveria, e tu está deixando de prestar atenção nisso. Então, o que a gente, quando se depara com essa pergunta, a gente fala? Vamos começar aos pouquinhos a conversar, vamos mexer por etapas aqui, e aí quando a gente vê, está toda a fazenda, está todo mundo ali que está da família, que faz parte daquele grupo, de acordo e tributando de uma forma mais adequada. Acho que conversar... É o melhor caminho. E fazer as simulações com os cálculos ali é o melhor caminho. Já se prepara, por exemplo, vai iniciar 2024, bom, o que nós precisamos para fazer se fosse fazer lucro real? Precisamos de recibo, começa a juntar tudo, começa a preparar isso, guarda numa pasta, apresenta para o contador te dá a orientação do que tu precisa, até para te ver se tu tem condições de tu ter, né, a questão de organização, tu mudar, tu virar isso a chave, né? Mas vale muito a pena. Se a gente começa a apresentar os números, normalmente as pessoas se convencem ali imediatamente, porque a diferença é discrepante e tu conseguir também estar economizando e dormindo tranquilo, porque está tudo de acordo, podem amanhã vir e bater na tua porta que tu vai ter documentação para amparar tudo que tu está fazendo. Certo. Bom, é um papo que eu gosto muito, pessoal, porque olha, esse Brasil para arrecadar é uma coisa fantástica, para te devolver é uma coisa burra, brutal. Então, eu digo e sugiro aí aos amigos que estão nos ouvindo, uma boa contabilidade, uma boa discussão, né? Um bate-papo, daqui a pouco numa reunião como vai ter agora lá na Associação Comercial e Industrial de Camaquã, vai estar uma das pessoas da Tax Group falando sobre isso. Um bate-papo com essa gente, daqui a pouco uma palavra de uma luz, mas olha, quem sabe, só isso já dá uma mudada na vida, né? Vamos aproveitar e convidar o pessoal que está ouvindo, que puder, e ali na Six a gente está, nosso sócio, né, diretor vai estar, o Pedro Chu, falando de subvenções no agro, e também a tributação em geral no agro vai estar aberta a perguntas, e o almoço também, quem chegar pode, na hora, ali comprar o ingresso, então vai ser todo mundo bem-vindo. É legal, eu acho muito bom. Doutora Luciana Pereira Costa, da Tax Group, muito obrigado. Eu que agradeço, Valeu, sempre um prazer.